caminho escuro, um buraco, um beco fundo. Estamos aqui em mais um podcast O Balonista, passeando por esses céus, trazendo histórias. E hoje eu tô nervosa aqui, né? Tô eu com o Rodolfo, com a Cristina, que além de serem os fundadores, quem leva, né, as pessoas que bancam essa história tão bonita. Eu tô recebendo uma pessoa que dispensa apresentação, mas eu preciso falar alguma coisa. O cara é recordista em participação em Jogos Olímpicos. Esteve em Los Angeles em 84, depois Seul, Barcelona, Atlanta. Medalhista, o cara bateu o recorde de 100 metros rasos em 10 segundos, gente. Eu não tenho a menor noção do que é isso. Eu tô aqui hoje com esse gigante, Robson Caetano. Super obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar nesse podcast Voando de Balão, com Rodolfo Risse, com Cristina Risse, pra gente falar de vida. Tá tudo bem com você, campeão? Tudo bem, muito boa tarde a todos, boa tarde, Cris. Boa tarde aos meninos. Eu tô muito feliz porque, assim, eu tenho uma história com você incrível, né? É uma história incrível que eu, durante o podcast, eu vou contar essa história. Ô, meu pai. Mas pra mim... Você vai fazer ela chorar, Robson. Não, pra mim é uma grata satisfação poder receber esse convite e estar aqui com vocês Que bom. Nesse dia gostoso, essa tarde agradável. Legal. E aí, Rodolfo, estamos prontos aí? Você já estava no Não Podcast antes, né? Quando a gente tá perto de ídolo, a gente começa a explorar, né? Tem que pegar cada segundinho dele ali para tentar se sentir de alguma forma próximo da humanidade que ele tem, né? Pois é. Então, a gente vê da televisão, vê os feitos. Quando chega e olha aqui e vê que tem essa humanidade toda, né? Cris, em 10 segundos eu acho que eu não dou conta de levantar da cama e chegar no banheiro. Ele já andou 100 metros já. E o cara já correu 100 metros. É isso aí. Então, isso não é para poucos. Aliás, é para pouquíssimos. E para chegar nisso, a gente sabe que não são 10 segundos. É uma jornada bem mais longa que isso, né, Robson? A gente leva uma vida inteira, né? Treinando, trabalhando, disciplina, levada a ferro e fogo, né? Lágrimas e suor, para você poder correr 10 segundos. O recorde ficou durante 35 anos, foi quebrado no ano passado. Mas eu tinha 9 recordes brasileiros e sul-americanos. Hoje eu só tenho 2, né? Então... Não, peraí. Mostrando... Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 60 anos de idade. Com 60 anos de idade, cara, você ainda parou de tem correr recorde. com quantos anos? Eu comecei a correr aos 12 anos de idade. E você parou com? Parei com 38. Com 38 anos. Você está falando que 20 anos depois, você ainda tem 2 recordes. Ainda tenho. E tem um que não será quebrado. Com certeza não será quebrado, porque a prova ela está fora do calendário da Federação Internacional de Atletismo, que é o 200 metros em pista coberta. Então esse recorde sul-americano será meu pro resto da vida. Seu. Esse é meu. Tá carimbado pro resto da vida, não tem jeito. Mas aí você falou que essa jornada de correr começou com 12 anos. Começou com 12. Na verdade... Você é da onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Nascido na favela da Maré, no Rio de Janeiro. E quando eu comecei... Pô, mas peraí, gente. Não, calma, para tudo. Olha só, você sentiu o negócio, né? Eu vou entrar nesse assunto, mas eu queria muito ouvir a voz dessa figura incrível. Que eu cheguei, ela fica assim, só observando. Fã do Cio. Gostei disso, hein? Não, tu gosta de música, né? Gosto muito E a de Cristina música. também gosta. É mesmo? Eu amo música. Ah, que bom. E o seu ritmo Os qual bons é? músicos. Qual o seu ritmo? Eu só não gosto do funk. O funk tem a sua pegada. Eu também, eu sou mais R&B, eu sou soul, eu gosto do blues e do jazz. Isso. Minha mãe brinca que se o Michael Jackson tivesse conhecido ela... Ele não teria morrido, não. Ele ia ser meu amiguinho, colega legal. Existe uma Você vê que é pop, né? Tem uma Curte o pop. Tem uma turma aí que acha que o Michael Jackson não morreu. E aí me diz o que você achou do show da Madonna aqui no Rio de Janeiro. Eu não assisti. Não assistiu? Por quê? Ela é pop. Então, primeiro que era muita muvuca. Ah, sim. E na minha idade, eu acho que eu não devo mais. Na sua idade, Cris? Mas assistiu pela televisão. Pela televisão foi incrível. O show... Eu acho que a Madonna é uma... Muita gente criticou, né? O fato dela ter... Eu tava lá. Mas eu fui ninguém pra vai Copa. fazer melhor. Esse que é o problema. E ela é aquilo. Ela é aquilo. Sempre foi, né? Então, assim, ela não... O lance é que a gente tá se chocando com coisas que há 20 anos atrás a gente chamava de inovador, pô. Aí o mundo tá muito chato. Tá chato. Tá chato. Não pode mais falar assim, ô negão, chega aí. Pô, negão, porque é racismo. Gente, desculpa. Nós temos hoje
uma linha que defende essa história do que qualquer coisinha é racismo, qualquer coisinha é discriminação. A gente precisa voltar a ser mais espontâneos com relação à vida. A gente está perdendo a humanidade por conta disso. Totalmente. Concordo com você, Cris. Concordo com vocês. Afetividade, essas coisas estão ficando longe. E eu tenho muita pena porque, principalmente os menos favorecidos, cada dia estão ficando mais distantes com tanta cobrança em cima. Eu acho que quando a gente era mais espontâneo, a gente conseguia trazer mais para perto da gente. É isso que falta mesmo, essa humanidade. De uma certa forma, a gente fica com medo de lidar com outra, né? Mas é um medo que, assim, foi gerado para que as pessoas ficassem... Por exemplo, pandemia. Beleza, aconteceu a pandemia, e aí durante a pandemia ficamos reclusos, não fique em casa e tal. O vírus foi embora? Não. Esse ano eu peguei Covid 2 vezes. E nós estamos na rua, não estamos? Mas foi por conta da vacina, a vacinação foi... Gente, desculpa. Eu continuei fazendo as minhas coisas. Indo correr na rua, indo fazer o meu exercício físico, minha atividade física. É claro que, dado com as precauções devidas, mas vida que segue. Mas você podia ter pego Covid. Poderia. De quem? Do fantasma, porque não tinha ninguém na rua. Então, correr na rua foi maravilhoso para mim. A vida não para nunca, né, Robson? Deixa eu te falar uma coisa, até pensando exatamente nessa construção. Quando você diz que você ia para a rua, que você corria, que você não encontrava ninguém, de alguma forma, quando a gente vê ali o atletismo, e em especial a corrida, você passa como uma flecha. É você. Mas o quanto que você está ali, o quanto que tem gente contigo... Como é que é para um trabalho de recordes tão individuais, e você tem um aí que vai ficar para a história, como é que é essa construção? Até onde é você, o quanto de gente que tem, como é que é a tua leitura enquanto atleta, essa história, esse ícone, como é que é isso? Normalmente você não tem noção de quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto, num projeto como esse. Você vai correr 10 segundos e você leva uma vida inteira treinando para conquistar isso. Na verdade, 4 anos, 8 anos, vamos dizer assim. Eu comecei com 12 anos e a minha primeira Olimpíada eu estava com 18. Então, foram 8 anos. Foram 6 anos, perfeito. 6 anos de muita labuta, muito trabalho. Minha primeira medalha veio aos 22. Minha primeira medalha olímpica. Então, assim, tem muita gente envolvida que você não conhece. Mas eu diria que as pessoas mais importantes, por incrível que pareça, tem um técnico, tem... Eu não tinha essa história de fisioterapeuta, não tinha nada disso. Porque tem uma equipe multidisciplinar. Eu sou do tempo em que o técnico era praticamente tudo. Ele tinha todas as funções, né? Eu diria que mais importante, além do técnico, é essa multidão que você arrasta quando você dá uma entrevista e fala assim: eu gostaria de pedir a vocês uma corrente positiva para que eu chegasse na Olimpíada e conseguisse a medalha. Porque você sente essa energia. A minha primeira medalha olímpica foi a do 200 metros rasos. Primeiro eu fiz os 100 metros contra o Ben Johnson, aquela final incrível, que o Ben Johnson foi pego no doping. E na sequência eu fiz... Você está na fotografia de um dos momentos mais icônicos da história do esporte da humanidade. Com toda certeza. E aquele cara era um monstro até aquele dia, né? Um monstro aqui. E eu diria que não são tão monstros assim, porque eles fizeram uso de uma substância assim, proibida. Você tá lado a lado com... eu escutei outro dia uma frase, né, que falava de vantagem injusta. Essa é uma vantagem injusta que nem você, nem ninguém que estava perto, a não ser aquelas pessoas que estavam na intimidade da construção daquele atleta, que era o doping. Mas não era só o Ben Johnson que fazia uso. Sim, mas entendo que provavelmente você não. Você tem uma... em algum momento, não sei sinceramente se você foi abordado a cair por esse lado, mas o fato é que você nunca foi pego, então presume-se que você sempre competiu limpo. Tem duas coisas, o seu lado não tinha isso. Tem duas coisas que são importantes serem ditas aqui nesse momento. A primeira, você falou uma coisa importante no início do nosso bate-papo, o medo. Eu não me envolvi com o doping por medo
Da mesma maneira como não me envolvi, sendo um favelado, morando na favela da Maré, não me envolvi com a maconha, cocaína, entre outras drogas, por medo. Medo da consequência, medo de me tornar dependente disso, medo de não encontrar um caminho de volta. E você não encontra. E quando encontra esse caminho de volta, dificilmente você volta o mesmo na concepção real da palavra, o mesmo. Você volta completamente diferente e destruído. E para se recompor e para se reestruturar, se você não tiver uma família estruturada que te apoie, você vai voltar a se perder. Então, medo. Então, eu nunca usei o doping, e tenho orgulho de poder dizer isso. Quando eu passo pelos meus adversários que usaram naquela prova, eles abaixam a cabeça e falam "Hi, hello, how you doing?" de maneira envergonhada, porque eles sabem que eles não foram justos. Mas isso é algo que ficou no passado. O mais importante é o legado que eu deixo de poder dizer assim para as novas gerações. Você é capaz. Porque é uma chave, né? São chaves que são ligadas ao longo da vida. E uma das chaves que foi ligada para mim aos 12 anos de idade foi: você é olímpico. E quando você, aos 12 anos, escuta isso de uma profissional de educação física, uma mulher, dizendo para você que você é olímpico, que você pode chegar, aí a chavezinha liga, aciona. E aí você realmente mergulha nesse universo. E ser olímpico é difícil, viu? É difícil. É difícil você se tornar... Ir a uma Olimpíada é difícil. Estar numa final olímpica é extremamente difícil. E ser medalhista olímpico, mais ainda. E em prova individual de velocidade, eu sou o único da América do Sul que tem esse feito. Eu espero que outros consigam. Ter os recordes é muito legal, é bacana, mas os recordes caem. Uma coisa que nunca vão tirar de mim é: você é medalhista olímpico individual. Isso nunca vão conseguir tirar de mim. Assim como nunca vão conseguir tirar de mim, você é jornalista, você é profissional de educação física, você é ator. Porque a gente estava falando sobre isso, né? Um pouco antes de começar, essa tua gana de aprender e estar preparado para as oportunidades, né? Eu tive uma namorada que me dizia o seguinte: ai, Ró, você é ai, Ró, autodidata. A intimidade. Ai, Ró, você é autodidata, você não sei o quê. Não. Eu tive excelentes professores, né? Mas o professor mais importante é a vida. É você viver e aprender com ela. Viver da melhor maneira possível, de maneira muito clara, muito direta, muito honesta. Isso faz a diferença. Então, eu tive excelentes professores, claro. E essa minha namorada também foi uma grande professora. Ela me ensinou judô, pô. Me levou da faixa branca à faixa preta. Caramba! Então, isso é muito maneiro. Então, eu sempre estive muito aberto como uma parabólica para receber todo tipo de informação e aprender com ela. Deixa eu fazer um paralelo aqui, Cris. A gente estava conversando um pouco antes, e o tempo que ele estava lá se preparando para as Olimpíadas, você estava aqui. E nós já tivemos a oportunidade de conversar. Desculpa se eu abrir alguma intimidade, mas eu me lembro da época em que mulher no imposto de renda era CPF dependente do marido. Não, eu fui CPF hoje, dependente do meu marido até o ano de 2005. Minha primeira declaração de imposto de renda, apesar de eu já ter uma empresa, era declarada com ele, junto dele, dependente dele. E aí ele fala de família, né? Eu me lembro, e para mim foi marcante, eu estou na Apoio tem 4 anos, eu me lembro de uma oficina que a gente fez, que estávamos nós, e que aí, junto, você quase que passou um bastão ali para o Rodolfo e para mim, para estar aqui. Essa construção de uma empresa de família enquanto mulher, esse suporte de ter muita gente ali invisível, dá para você falar um pouquinho para a gente que paralelo que dá para fazer nisso de resiliência, esse processo 38 anos depois, o que você vê dessa construção? Completando a pergunta da Cris, em que momento que você teve essa treinadora que olhou para você, ou treinador, e você é olímpica. Assim, você é olímpica. Isso. Eu acho que o meu próprio marido e o irmão dele. Por quê? Por
porque botava eu para fazer as coisas e botava a responsabilidade, eu não podia fraquejar, não podia decepcionar, então eu arregaçava a manga e fazia. Mas você acha que isso era por inspiração? Eu queria muito ser alguém. Ele pode ter nascido na favela, eu não nasci, não. Mas eu vou te dizer um negócio, passei muita necessidade, porque eu sou a 8ª de 10 filhos. Eita. Tem uma palavra que é muito legal, que eu não sei se eu inventei ou se eu ouvi em algum lugar, que é querência. Quando você quer algo, quando você deseja algo, você conquista. Foi assim com você? Sim, com certeza, com certeza. É lógico, evidente que é com muito mais esforço, né? Com muito mais esforço do que outra pessoa que tem... Você fala não ter o recurso de você... Não tinha recurso. Quando comecei a empresa, com 3 enceradeiras emprestadas. E hoje é o que é, né? E hoje é uma empresa que, graças a Deus, passei para ele. Também não foi imposição. Ele que se meteu lá e começou a ir atrás de mim nas reuniões e foi querendo. E quando chegou a hora, cara, 2019, falei, agora chega. Não quero mais, agora eu quero curtir a vida. Me preparar, porque eu não podia fazer atividade física. Trabalhava de 6 da manhã à meia-noite. Então agora eu preciso me preparar para ser vó, preciso fazer atividade física para aguentar os netos. Exatamente, é muito por aí. Agora, é legal ouvir a fala de uma mulher, né, que quis muito aprender e entendeu o momento dela. Eu falei aqui, né, que uma mulher me disse, você é olímpico. Uma treinadora, né, me disse, você é olímpico. Isso foi em 1978. E eu, junto com ela, quebramos, assim, nós enfrentamos muita dificuldade para nos inserir nas competições. Nas competições. Eu imagino que é exatamente a mesma coisa que mulher. Por aí. Eu me lembro que quando eu comecei a empresa em São Paulo, carioca é mais largadão, carioca é mais, né? Não bota terno, né? Essas coisas assim. Então, aí chego em São Paulo, as pessoas me olhavam de cima e embaixo. Quando eu entrava no botequim, pedia um café e um pedaço de pão, eu olhava, não entendia nada. Falei, cara, mas olha bem, se eu quero alguma coisa, eu não tenho que ficar parada esperando as coisas. Eu tenho que correr atrás, e o tempo que eu tenho é esse. Morava no Rio e queria ter uma empresa em São Paulo, com 2 filhos adolescentes. Então, e um marido que pegava no meu pé. Talvez tenha sido isso, essa chavezinha aí que te levou a ser como você é, né? De você se entregar para essa empresa e apresentar. Porque você falou sobre eu não podia decepcionar, né? E aí a pergunta que vem para mim... Eu tinha vergonha de decepcionar. Mas aí é a quem? Ao meu cunhado, que apostou em mim, que confiava em mim. Ao meu marido, que chega, quanto que você precisa, vamos lá, faz isso, não pode deixar que eu fico, não pode deixar que eu arranjo hoje para as crianças. Eu ia fazer audiência trabalhista, eu tinha que sair de casa 6 horas da manhã, por conta de se chegar atrasada, perdeu. Então eu tinha medo, tinha pavor de perder, eu saí de casa 6 horas da manhã. Quem ficava com as 2 crianças até chegar empregado era ele. Mas você sabe que nesse processo você esqueceu de uma pessoa importantíssima, sabia? Nesse processo. Você esqueceu não, você se fez presente, porque a pessoa mais importante em todo esse processo e a pessoa a quem você não podia decepcionar, era você. Mas eu também acho que eu tenho um pouco da coisa de não aceitar o não e não aceitar perder. Então isso me motiva muito. Querer fazer melhor, mais bonito, mais elogiado, entendeu? Isso realmente é a minha grande motivação. É ser reconhecido. Então isso me leva fazer a crer, bem feito, né? Me leva a crer que você não podia decepcionar a você mesma. Isso é fato. Dá para perceber isso. Não tem a ver com esses gatilhos. Meu cunhado, meu marido. Isso foram provocações, claro, que te levaram a isso. Mas
você pensava, eu não posso me decepcionar, eu não posso fazer por menos, eu não posso ser menos que isso, eu não posso, porque eu tenho um filho e ele precisa olhar para mim e falar assim, cara, minha mãe é pancada. Obrigada, Rodolfo. Ela é pancada. Então, assim, eu tô assim muito. E tem mais uma coisa, só fui identificar o que eu sou hoje não faz nem 2 anos. Sabe que isso é um negócio engraçado? Porque tem gente que fala assim, Robson, você não tem consciência da sua importância. Você não tem noção do seu tamanho. Você não tem noção. E eu realmente não tenho. Eu ainda não tenho. A gente tá nervoso até agora aqui, se catucando, porque a gente tá contigo aqui, cara. Mas assim, história. Quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos. Isso é importante. Eu domino, já percebi. Eu domino o pessoal aí do que tá atrás das câmeras. Lembrando que ainda tá num período de experiência. Opa, já vi aqui. Tem gente, mas assim, se deixar eu domino a conversa. Uhum. É normal, não calo a boca. Uhum. Emendo, vou uma atrás da outra. E assim, eu tô vendo vocês dois falarem que assim, são polos completamente distintos. Vocês estão da mesma época. Uhum. Viveram talvez as mesmas dificuldades em cenários diferentes. Mas tem uma coisa Você engraçada. numa capital, Uhum. mas numa situação, enfim, na maré, né, de uma região mais pobre, hoje muito pior do que era no passado, com certeza absoluta. E ela de uma cidade do interior do Rio de Janeiro com 5 mil habitantes, 10 irmãos, um pai doente, uma mãe que precisava costurar para botar dinheiro dentro de casa e uma casa de 3 cômodos. Porque essa é uma história que você conhece, você sabe muito bem essa história. Então, assim, eu ia falar para você, assim, como eu sou orgulhoso de poder te conhecer, de saber da tua força, de saber que você criou um filho incrível, que é um cara de comunicação. Isso aqui é de comunicação. E que tem no seu DNA essa querência. Porque eu não sei se eu inventei essa palavra. Eu sei que um dia eu falei... Tem todo sentido. Mas eu comprei pro meu coração, tá? É mesmo, isso é ótimo. Eu tenho uma missão, que eu comprei essa missão para mim esse ano. Eu preciso transformar como as pessoas se referem às outras dentro da empresa. Uhum. Não é dar apoio. É nas empresas. A gente vive um processo onde todo mundo fala assim, porque o colaborador, porque o colaborador, porque o colaborador. Aí a primeira coisa que eu falo para as pessoas é, se não for pago o salário, na segunda-feira essas pessoas estarão colaborando? Olha, é uma resposta difícil porque existem aqueles que se doam à empresa. Por exemplo... Então, cada dia menos. Essas pessoas... Sim, mas por exemplo, você quer ver uma coisa? Você criou a empresa e o teu 01, se ele não recebe naquele dia marcado e você chega para ele e diz assim... Porque tudo é uma questão de transparência e honestidade. Sim. E você diz para ele assim, 01, não vai ser na sexta-feira, mas com certeza na quarta-feira que vem nós vamos realizar o pagamento. Ele não vai deixar de ir na segunda-feira trabalhar. Até porque tem as suas responsabilidades. Assim como era comigo. Tinha gente que dizia para mim assim, pô, Robson, nós vamos fazer um teste assim, assim, assado. Eu falava assim, beleza, pô, ótimo. E eu me preparava para aquele teste. Eu vou falar como ator, por exemplo. Vamos fazer o teste para Madame Satã. Eu falei assim, beleza, vou lá fazer o teste. Aí quando eu cheguei para fazer o teste, alguém disse assim, Robson, hoje não vai rolar porque a vaga já é de outro ator. Eu falei, putz, que coisa. Foi Lázaro Ramos que fez. Então... Mas na semana que vem nós vamos ter um outro teste. Venha para a gente poder fazer. Eu falo, tá bom. E aí a passagem sou eu que pago, não sei o que, era eu que pagava e tudo. Eu na quarta-feira estava lá para fazer o teste. Fiz uma coisa aqui, outra ali, mas aquele papel que não veio para mim. Mas eu não deixei de acreditar. Complementando a minha ideia, eu falo isso, vou começar a pensar um pouco mais sobre... Essa é a minha introdução ao assunto. Uhum. Mas eu acho que toda pessoa que se dispõe a trocar o seu tempo por uma atividade, ela não pode ser chamada de colaborador. Ela tem que ser chamada de profissional. Sim. É profissional. O jogador de futebol... Sou Vasco, gente. Com vergonha, mas... Sou Fluminense. Eu também, Cris.
Então são 2-2. Aí, pronto, empatou. Estamos numa... Estamos em 14º e vocês estão... Tudo bem, Robson, a gente passa essa parte, não precisamos entrar nesse... Porque outro dia nós ganhamos... O ano passado já ganhamos uma, já ficamos... Vocês deu uma alegria. Beleza, não, tá tudo certo. Tudo é Rio, tudo é Rio. É isso. Tamo junto, né? E aí, cara, gosto muito, que eu tava te falando, eu sou doido em esporte, todo meu tempo vago que eu posso, eu consumo com esporte. E, enfim, eu escutei outro dia uma pessoa falando nessas entrevistas e tal, ela falou assim, futebol de base é uma coisa, futebol profissional é outro esporte. O que mais se aproxima do futebol que a gente pratica, os leigos, é o futebol de base. Quando vira profissional, era outra coisa. Então, eu parto do pressuposto, e essa é uma coisa que eu venho catequizando internamente no apoio, e com quem eu posso falar que também gera empregos, que também ocupa com as pessoas, a gente precisa valorizar as pessoas e colocando o status correto delas. São profissionais. Porque alguém tinha a opção de não dar o emprego, mas escolheu dar. E uma coisa assim, dentro do nosso trabalho, né? Hoje, se a crise um dia começou lá com 100, 200, 300, 5 mil, 6 mil, a gente chegou para 10 mil pessoas. Num trabalho em 19 estados, culturas completamente mais Distrito diversas. Federal, com desafios assim. A gente estava falando hoje, desde da pessoa não ter acesso ao documento que ela precisa para assinar uma carteira de trabalho, mas para fazer um trabalho que ninguém sonhou em fazer limpeza de um hospital. Mas é um trabalho que o reconhecimento, dar esse título de profissional, é reconhecer que tem preparo, que tem trabalho ali por trás. E aí, pegando até para o esporte, né, você... complementando o que você falou, assim, até uma função mais trivial como da higiene, existe um preparo. Tem que ter. Assim, a gente estava falando que da carreira do Robson, que é a estrela do dia de hoje, desse nosso papo, o preparo dele começou com 12 anos. É isso aí. Na verdade, Cris, quando você diz que uma empresa que faz o serviço de limpeza ou de organização de um hospital, isso não é do dia para a noite. Eu ia falar isso, eu ia fazer um paralelo. Enquanto você levou 6 anos para a medalha, eu levei quase 20 para poder fazer a primeira certificação. Tá vendo? Muito então, bom. assim, isso não surge Muito bom. do dia para a noite. O profissional, ele nasce com... Aquele que é o profissional mesmo da área, ou aquele que é um empresário, ou aquele que... Cada um tem um dom para fazer as suas coisas. E as escolhas assertivas ao longo da vida, elas vão nos levando para esse lugar. Que parece muito tranquilo. Porque agora tem várias empresas. Porque agora está tudo tranquilo. Não. Porque o trabalho continua. E ele é muito mais sério, porque hoje você tem que cuidar da base. Olha isso. E vai do esporte a uma empresa como a sua. Da base. Aqueles que surgem e que você, muitas das vezes, não dá muita atenção. Fala assim, manda vir que eu vou conversar com essa pessoa. Toda e qualquer conversa tem que ser num tom de seriedade muito alto, porque a pessoa precisa se sentir importante. E aí eu falo para o jovem que está na base, que quer chegar no alto rendimento, que é um esporte, por exemplo, atletismo, futebol, seja qual for, em qualquer desporto. Quando você chega no alto rendimento, você deixa de treinar 2 horas para treinar 8, 9, 10 horas. Você para de treinar segunda, quarta e sexta para treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí no domingo tem um regenerativo, que é um corridão de 10 quilômetros. Pô, peraí. Corridão de 10 quilômetros para regenerar? Peraí. Ou 5 quilômetros. Mas peraí. Você falou todos os dias da semana. Não tem um dia de descanso? Pois é, domingo. Você corre 5 quilômetros. Você tem que alongar. Ou 10. Você tem que alongar. Então, o trabalho não para nunca. Você mesmo que hoje esteja em Paris, por exemplo, assistindo os Jogos Olímpicos, você não desliga da empresa, porque você é a alma dela. Então, Cris, você tem no seu filho a extensão do seu trabalho, e eu tenho, né, nos jovens que estão chegando hoje, que estão indo para as Olimpíadas, agora para a Olimpíada,
a extensão do meu trabalho. E eu fico muito orgulhoso deles. Isso é muito legal. E estabelecendo esse paralelo empresa, seja ela grande, pequena, não importa. Toda ela passa por um processo que é de reconhecimento. E esse reconhecimento, eu diria para você que hoje está muito claro para mim. Vendo essa figura incrível. E a história eu vou contar já já. Ô, meu pai. Vendo essa figura incrível, vendo seu filhote, vendo no teu sorriso a expressão da satisfação do dever cumprido. Isso é muito legal. Cris. Eu acredito que você tem as medalhas. Eu tenho os diplomas das pessoas que eu formei. Isso é muito importante. Que não foram poucos. Isso é muito legal. Isso é muito... A gente, de alguma forma, esse legado dela, o ensinamento dela, é muito em cima disso, de olhar para as pessoas que precisam de oportunidade. Uhum. Eu falo com a outra Cris. Eu ia falar crises, mas aí não é bom a palavra. Tudo bem. Tá? Sem crise. As minhas Cris. Uhum. E eu falo com ela assim, apoio talvez não seja a opção de alguém para passar a vida inteira. 30 anos, 35 anos agora, né, de uma jornada de trabalho. Mas se a gente conseguir ser para o máximo de pessoas possível uma etapa que a pessoa consiga adquirir dignidade, estudo, conhecimento e reconhecimento. Para dar um próximo passo na vida, na carreira e conseguir essa evolução, cara, a gente já está com esse papel social cumprido. A gente tem inúmeros casos dentro da empresa que, enfim, pessoas que saíram de uma situação de vulnerabilidade com o marido agredindo e tudo mais. E a pessoa fala assim, cara, preciso sair disso, o que eu vou fazer? Peraí, essa empresa aqui, dá certo? Em algum ponto, alguém do RH lá na ponta, inspirado pelo seu jeito de ser, pelo seu pensamento, por ver a sua força, por ver essa inspiração toda, olhou e falou assim, cara, aqui é o lugar para essa pessoa ter uma oportunidade de recomeçar a vida. Né? Essa pessoa está com a gente até hoje. Esse é um programa para mulheres, né? Já percebeu que esse é um programa assim, para fazer um elogio e assim, um agradecimento a vocês, mulheres, né? Muito obrigada. Então, mas você sabe que eu acho que da mesma forma que você deve ter carregado muitos anos para você conseguir ir para a primeira Olimpíadas, né? O preconceito, né? Uhum. Por você ser de uma comunidade, por você talvez não tenha tido boa formação de escola, né? Dessas escolas aí de... Naquela época, né? Porque não, todo mundo estudava escola pública, né? Eu estudei em colégio público. E colégio público. Assim, era muito bom. A mesma forma, eu como mulher não tinha vez. Mesmo. Não tinha. Por isso que eu estava falando para você que olha isso. Um menino preto de uma favela do Rio de Janeiro com uma mulher como treinadora, tendo que entrar num universo que o pessoal fala, não, esse negrinho não vai correr aqui não. Mas por quê? Não vai correr aqui não, porque aqui nós temos os atletas da universidade assim assado, e eles não vão aceitar ele correndo. Mas ele corre bem, a gente não quer saber. E aí a gente foi furando. De repente, que ir furando mesmo. E de repente começou a treinar onde? Eu comecei a treinar na Escola de Educação Física do Exército. Na verdade, embaixo da piscina do Botafogo de Futebol e Regatas. Uhum. Eu comecei ali. Né? Em 1978. Em 79, eu fui para o treinamento com uma certeza de que não ia mais treinar. Eu não ia mais fazer aquilo. Eu só treinava. Falei, caramba, dou calote no ônibus, puxa vida, eu venho pra cá, eu faço isso, faço aquilo, eu faço das tripas coração pra estar aqui treinando e não tenho reconhecimento. Aí ela disse a frase, você pensa pequeno, pense grande, você é olímpico. Eu falei assim, tá bom, mas esse você é olímpico, por enquanto, tá me fazendo ir pro ponto final do ônibus para lavar ônibus, poxa. Tá me dando um sofrendo, né? Tá me dando um pouco de prejuízo de integridade psicológica. Como é que faz isso? O emocional Exatamente. Aí ela disse, a partir de hoje,
você todo sábado vai almoçar no Botafogo, no Morisco. Eu treinava no Morisco Mar. E lá, todo sábado tinha um belo prato de... Eu lembro, de falar... É como se eu tô com água na boca por você. Arroz com feijão, bife com ovo e umas batatas fritas. E um refrigerante. E eu falava assim, meu Deus do céu, todo sábado. Aí eu treinava feito um desesperado. Pra chegar lá no sábado? Pra chegar no sábado. Mas aí você falou que começou a treinar no Exército, né? Na Escola de Educação Física do Exército. Na verdade, embaixo do Botafogo. E aí a gente ia correndo até a Urca. E lá treinava na pista e voltava para terminar o treinamento embaixo da piscina do Botafogo. Que pé o Exército ou as Forças Armadas moldaram seu caráter ou moldaram seu caráter de forma geral, mas como atleta, como... Eu diria que o Exército ele teve o papel de ajustar o garoto disciplina. Que estava... não, ajustar o menino que tinha fome. Que ao invés de comer sábado, eu lá no Exército comia todos os dias. E no sábado tinha aquele reforção do Botafogo. Então, assim, me tornar... Na verdade, eu me apresentei... Vamos só voltar um pouquinho. Eu treinava lá, mas eu não era do Exército, eu não era soldado do Exército. Eu me tornei soldado da Brigada Paraquedista e depois eu fui para a Escola de Educação Física do Exército. E lá, com 18 anos, eu dei sequência no trabalho. Aos 19, com 18 eu estava no Pan-Americano, primeiro Mundial, depois de Olimpíada, enfim. A gente foi... Eu fui me inserindo nesse universo militar, mas, ao mesmo tempo, eu tinha um pouco de receio dele. Aí me ofereceram um curso de cabo. Aí eu falei, mas eu mereço mais do que isso. Eu já tenho medalha pan-americana. Aí o pessoal, poxa, mas é o que a gente pode fazer. Eu falei, sim, já que é isso que vocês podem fazer, eu vou pedir para sair. E vou dar sequência na minha vida aqui. Uma das poucas coisas que eu me arrependo amargamente de ter feito. De ter saído do Exército. Deveria ter continuado no Exército. Hoje eu seria perfeitamente um oficial do Exército, ainda em atividade. E o esporte? Teria se mantido? E teria se mantido no esporte. Eles liberariam para você continuar no esporte? No primeiro momento, não. Eles começaram a entender isso quando eu conquistei a medalha nos Jogos Pan-Americanos. Mas aí já era tarde. Aí eu já estava meio... Outro caminho. A gente teve um programa de incentivo ao esporte olímpico através das Forças Armadas até 2016. Não, né? Continua. Até hoje. Esse programa continua, ele é um programa muito forte. Hoje, um atleta de alto rendimento que está nos Jogos Olímpicos, a grande maioria, ou está no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, são praças reconhecidos, são cabos, sargentos, alguns fizeram cursos oficiais e são oficiais hoje das Forças Armadas. Então, assim, eles estão hoje inseridos até porque o Mundial das Forças Armadas, eles se fortaleceram muito, né? Ele se fortaleceu muito. Você tem hoje um Campeonato Mundial das Forças Armadas com atletas do mundo inteiro de alto rendimento. É uma outra perspectiva que naquela época não estava clara. Quem abriu essa porteira, foi um cara chamado Edson Arantes do Nascimento. Na sequência, Só o Pelé. E na sequência, João Carlos de Oliveira. Só o João do Pulo. Caramba. E aí eu entrei no Exército, deveria ter seguido só que o Pelé pediu baixa e o João Carlos de Oliveira seguiu a carreira no Exército. Ele reformou como subtenente, porque aconteceu um acidente com ele, perdeu uma perna. Então ele era segundo sargento, foi a subtenente e ficou durante alguns anos e infelizmente nós perdemos esse grande ícone do esporte. Robson. Você acha que complementando e talvez trocar de tópico. Guarda isso aí. Você acha que hoje, para famílias que estão nos assistindo, mães que estão nos ouvindo, e aí tem um filho dentro de casa, você acha que seguir a carreira militar é bom? É ótimo. É ótimo. É um jeito de minimizar o medo dessa mãe de perder o filho para esse mundo que a gente estava falando agora há pouco, de droga, violência? Seja força, seja lá qualquer força, desde a polícia militar, tá? Até o Exército, passando pelos fuzileiros navais, marinha, não importa, bombeiro, não importa. Colocou a farda te dá disciplina.
Então, você está dizendo que a nossa sociedade não está disciplinada mais. Totalmente fora. Porque todo mundo é contra as Forças Armadas. Mas eles, né? eles só são contra as Forças Armadas porque eles... Eles querem continuar na bagunça. Não, eles se afastaram. Ok. A gente estava falando aqui ainda agora sobre estudar em escola pública, né? A escola pública era uma instituição que educava mesmo. Ela tinha o papel de educar... formal e informal, né? Só que você fazia aula na parte da manhã, e a parte da tarde você podia até continuar pela escola se você quisesse. Mas você ia para casa e muitos faziam a escola particular, né? As aulas de reforço. As aulas de reforço hoje são os colégios mais caros, onde você supostamente aprende mais. Há uma bagunça e uma inversão de valores muito grande. Hoje você não tem mais o jovem que diz bença pai, bença mãe. Ou bença avó, bença avô. Não tem mais aquele jovem que diz... Por exemplo, minha filha não pede a benção a mim. Não me pede benção. Pede benção pro tio, às vezes. Mas para mim não pede. Porque o nosso papo é muito franco, é muito reto. Foi bom no aspecto, porém eu sinto falta disso. Porque eu fui assim e sou assim até hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ser agradável com as pessoas, estar com as pessoas e apresentar um sorriso. Falar com as pessoas de maneira muito franca, sem mimizinhos. Não gosto muito disso. A sociedade se afastou das forças porque o poder público deixou de lado, quer dizer, deixou de lado é muito forte, mas eu diria que o poder público se ausentou mesmo, negligenciou um pouco as comunidades. Nós tínhamos algumas, hoje nós temos 900 favelas no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Milicianos aqui, comando vermelho ali, comando não sei o que lá ali, assim, é um poder desenfreado, né? Total. E a gente refém. Eu falo assim, eu sou mais jovem que vocês três. Sim. Mas, de alguma forma, eu ainda tenho a lembrança... enfim, eu vim de Duque de Caxias, enfim, passei minha infância inteira na Vila Operária, e o lugar que a gente tinha para se divertir era a Vila Olímpica do Sesc e tudo mais que tinha perto lá de casa. Uhum. Cara, você precisava se cadastrar para entrar. E aí, assim, por que o Sesc quer saber meu nome e para entrar lá? Não, é só um ritual. Uhum. É um ritual de controle. E isso faz com que você... entenda, aqui você está sendo monitorado. Você pode ficar à vontade aí dentro, jogar bola, correr, tênis, tinha tudo lá, né? Isso em Duque de Caxias, estou falando de uma cidade de periferia do Rio de Janeiro. Mas tinha esse senso de organização. Uhum. Outro dia eu passei na porta lá, dá pena. Dá pena, não tem nem portão mais. Mas, olha, assim, falando de sociedade, a nossa sociedade, ela está muito dividida. Pulverizou-se muito as coisas. Hoje você tem um poder em cada canto. Então você não tem um poder central que regularize todas as coisas. Né? As nossas manifestações, por exemplo. Se eu não estou de acordo com alguma coisa, você é cancelado. Porque nós vivemos hoje o mundo do mundo cibernético. Não, a crítica é super pertinente nas colocações dela, ela é super divertida nas redes sociais dela e tudo mais. Aí a gente estava conversando. Semana passada a gente veio de São Paulo de carro e a gente parou em Aparecida. Aí ela fez uma postagem em Aparecida. A quantidade de gente que fala coisas boas e titica também na rede social dela, ela falou assim, putz... né? Lembra que você falou? Sim, assim, sim. Pô, eu me Fico questiono. às vezes, o que eu coloco, né? Porque Será a gente que se eu coloco? expõe, mas onde a gente se expõe, abre sempre para todas essas possibilidades, né? Como você, sendo nenhum cara de vida pública, acho que você viveu isso e vive nessa transição de sociedade, então a gente vai vivendo essa transição, né?
E aí, vocês me desculpem, mas eu preciso ser a desagradável para dizer que a gente está indo para o final do nosso papo. Vai já, Cris? Vai já. Mas dentro disso, Robson, que a gente está falando, e quando você sai e vai levar o seu recorde, que é só seu, pro resto da vida. 2 recordes só seus. Você transita para inspirar muita gente. Você vem muito presente, como você mesmo disse, né, para a sua equipe. Você fala muito da educação, né? Você contou aqui o quanto que você foi do atletismo para outros esportes, para o jornalismo, para trabalhar na atuação. Como é que você vê hoje o papel da educação nessa transição? Como é que é essa virada do Robson? Como é que você se percebe hoje aí nessa virada com a educação, Robson? Tudo na vida é uma... Quer dizer, você precisa aprender o tempo todo a lidar com as novas possibilidades. Por exemplo, Robson, se eu te desse o cargo de CEO da empresa X assim, assim, assado, me passa o dossiê da empresa, eu preciso conhecer essa empresa, eu preciso estudar essa empresa, conhecer a história dos donos, saber como é que funciona a cabeça desses caras. O que eles queriam com essa empresa? Qual é a finalidade da empresa? Qual é a alma? Qual é o espírito dessa empresa? Se eu me encaixo ali, é por isso que eu falo, honestidade. Porque muitas das vezes as pessoas estão querendo dinheiro, estão querendo ficar ricas. E a maior riqueza que a gente pode construir, pode ter na vida é a construção do conhecimento. É a relação também. E as relações. Se eu entro numa empresa mentindo, se eu entro numa empresa dizendo, não, pode contar comigo e não tenho cacife para honrar com os meus compromissos, putz, é feio. Você sai... É feio. Como diz a juventude, com o filme queimado. E isso não é bom, isso não é legal. E a gente vive nesse mundo cibernético, onde todo mundo sabe de tudo. De 2009 para cá, nada mais é segredo. Antes a gente podia dar aquelas fugidinhas e tá tudo certo. E ninguém viu, ninguém... o que aconteceu aqui morre aqui. O que aconteceu em Las Vegas... Fica em Vegas. Já era. Acabou isso. E falando em mundo cibernético, um dia, eu atravessando a rua, meu telefone cai no meio da rua, cai no chão. Caiu. O carro passou e atropelou meu telefone. Quebrou meu telefone, amassou meu telefone. Meu Deus do céu, caraca. E eu não conseguia nada. E aí, eu não sei por que cargas d'água, eu coloquei isso na internet. Né? Contando a história de por que... E aí entra essa figura na minha vida. Você vai fazer ela chorar. Eu estava assim, falei... eu tenho que comprar o telefone, puxa, que chato, não sei o que e tal, assim, assado. E eu sempre fui da seguinte opinião. Me ofereceu, sou parabólica, tô dentro. Desde que não seja coisa ruim, tô dentro. E aí essa figura diz para mim, vira e fala assim para mim, manda uma mensagem. Seguindo ele em rede social. Seguindo em rede social, e eu tô no computador, né, tal. Oi, Robson, tudo bem? Eu sou a Cris, tal, assim, assado. Falei, oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu sou muito sua fã. Eu falei, poxa, obrigado pelo carinho e tal, assim, assado. Soube que seu telefone foi atropelado. Eu falei assim, eu tinha um S9, fotos incríveis, eu mergulhava com ele, era muito maneiro. Aí, por acaso eu tenho um telefone que eu ganhei da minha empresa e eu não vou utilizar esse telefone, porque eu já tô com um telefone um pouco melhor e tal, assim, assado. Se você quer, eu te dou esse telefone. Cara, um A32, um A35, uma coisa assim. Falei, jura? Aí ela, juro. Falei, não, conversa. Não, é sério. É golpe, é golpe. É possível. Vamos marcar de se encontrar, não sei o quê. No lugar público. No lugar público. Pra te encontrar. Aí marcamos no downtown, fui ao downtown, e essa figura me aparece com um telefone na caixa para me dar de presente. Eu não podia deixar passar essa oportunidade de agradecer imensamente. A gente combinou que essa história era nossa. É nossa, mas assim, ela é uma história nossa, que é uma nossa para todo mundo. Tem que ser de todo mundo. Porque agora que ele contou, generosidade... Ela me contou essa história essa semana passada, voltando de São Paulo, nessas 6 horas de estrada, e ela falou assim, eu vou contar um negócio para vocês, mas vai morrer aqui dentro. Hoje não morre mais aqui dentro. Porque... Tá? Morre o mundo inteiro. E assim, generosidade... Tá até lá no meio da guerra. Ela é
para a vida, lá. Ela é para aqueles que são são predestinados ao sucesso. Muito obrigado. Você foi incrível. Claro, eu peguei o telefone, aí o namorado da minha filha perdeu o telefone dele, não sei o que, roubar. Falei, cara, eu ganhei de presente esse telefone e eu vou te presentear com esse telefone aqui. Aí peguei o corrente do bem. É a corrente do bem. É isso aí. Então ele recebeu. Terminou uma semana depois com minha filha, eu falei assim, pô, tu também não presta, hein, cara? Devolve meu presente, pô. Agora devolve. Mas é por isso, acho que nesta empresa existe uma aura muito positiva e eu estou muito feliz de estar aqui, de estar conversando com vocês, de ouvir vocês, ouvir a sua história, Cris, ouvir você. Esse garoto aqui vai longe, tem que botar ele aqui, ó, falando com a turma mesmo. E Cris, não tem assim palavras para agradecer o convite para estar aqui. E vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que tem aqui atrás, ó, no bastidor, cara. Tem um monte de gente, tem umas 40 pessoas aqui atrás, um monte de fã querendo... Tudo fã querendo tirar foto, legal, e a gente vai tirar foto de todo mundo. Bom, cara, só posso te agradecer muito. E aí, Cris, o que você deixa de palavras aí pra gente? O que você... Sempre bom te escutar, tem um monte de gente, isso vai ficar... Qual é o recado que você deixa para essa turma, para a gente seguir em frente aí? Que independente das escolhas que você faz para seguir a tua vida, que faça com um bom propósito. Perfeito. De ser um medalhista. Perfeito. Seja em que... Seja olímpico. Exatamente. E você, Rodolfo? Cris, eu te falei, quando você trouxe essa possibilidade, eu falei assim, você vai me colocar numa situação difícil, eu não sei... Já é difícil aparecer em público, falar pro público, mas do lado de alguém que a gente admira tanto é mais difícil ainda. Mas é difícil, cara. É difícil. Assim, tem que existir um pouco de distância. É legal ter acesso, é legal perceber que temos pontos em comum, mas se não tiver essa distância entre o que você fez e o que a média é capaz de executar, a gente perde a referência. Você é uma referência. E aí eu falei assim, cara, o que eu posso é ir como fã. Agradecer a sua presença, agradecer essa hora que a gente está conversando aqui. Tem tantos insights nisso daqui que a gente vai deixar para a eternidade na internet. Inclusive para refletir, né? Claro. Isso aí. E fatalmente eu saio daqui colocando mais uma frasezinha de impacto na minha vida e vou tentar aplicar isso o máximo possível para as pessoas que tenham o mesmo brilho que você teve na sua carreira, de inspirá-las dizendo que um dia eu escutei do Robson Caetano, que ele virou o Robson Caetano porque alguém disse que você é olímpico. Eu digo isso nas minhas palestras. Essa frase tem muita força. É uma coisa que a gente procura dizer. Durante as palestras as pessoas ficam assim... Aí eu falo assim, mas veja bem, é o que vocês conhecem, o que vocês estão vendo. E o que eu estou vendo, para mim, são os olímpicos. Vocês são. Cada fã, porque não é fácil ser fã. Agarrar na perna do CEO, cara. Não é fácil ser fã. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não, precisa ter coragem. E ele não queria que eu soltasse. Olha aí. Garotinha. Então, tudo isso nos mostra o seguinte. Cada pessoa um livro, uma história. E cada história precisa ser contada. E cada história contada merece todo o reconhecimento que a gente possa dar. Amém. Cris, obrigada mais uma vez. Está aqui nessa história. Estarei sempre que preciso. A gente tem um trabalho para fazer pela frente. Vai dar um trabalhinho, Tamo junto. Campeão. Agora temos que fazer alguns Robson Caetano na nossa equipe. Mas a gente vai fazer e salva, curte, compartilha. Um prazer estar com todo mundo. Valeu, galera. Obrigada. Esse é o Balonista. Vambora. Beijo carinhoso. Valeu. Tamo junto. Um abraço.